Boa tarde, alunos do sétimo ano. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Marcão. Bom, para essa semana a gente vai seguir revisando alguns conteúdos que nós vimos no período anterior às férias, desde que a gente começou com a pandemia. E hoje a gente vai continuar vendo um pouquinho sobre povos africanos e pré-colombianos, que vai ser muito importante entender aspectos da sociedade, da cultura, do governo desses povos, porque eles foram povos que se juntaram aos portugueses para poder formar a América, e especialmente o nosso país, que é o Brasil. Ok? Então, vídeo rapidinho para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Esse mapa aqui, ele traz os principais impérios africanos da antiguidade. São impérios que já estavam formados na África antes do europeu chegar por lá. Muitas vezes a gente pensa que a África era um continente atrasado, que os europeus dominaram facilmente e tornaram os habitantes da África como escravos de forma bem fácil, mas não foi bem assim não. Por esse mapa aqui a gente observa os vários impérios, vários reinos antigos que existiam naquele continente. E aí a gente pode destacar o Império de Gana, Mali e Songhai, que foi o que a gente falou no, no primeiro semestre. Mas tinha vários outros impérios, como a gente pode ver. Os Ashanti, os Yorubá, o Reino do Congo, o Egito, os Kush, os Axum, a Etiópia, enfim, como a gente pode observar no mapa. O Império, esse mapa aqui a gente vê o Império de Gana. No primeiro semestre, nós fizemos uma atividade, eu vou abrir aqui para vocês relembrarem, que falava especificamente do Império Songhai e do Império de Mali, certo? Voltando aqui no slide, Gana, desses dois, Songhai e Mali, Gana veio primeiro. E aí o Império de Gana entrou em decadência. Depois que o Império de Gana entrou em decadência, quem dominou aquela região foi o Império de Mali. Então você pode ver que é na mesma região do mapa aí da África. Gana, depois vem Mali. E aqui, naquela atividade daquele momento que vocês fizeram no primeiro semestre, está aí falando um pouquinho sobre o Império de Mali. Então, como a gente pode observar aí no texto, fala do declínio de Gana, e aí Mali surge. E aí vem falando sobre os principais povos que formaram os Mali, o principal rei do Império Mali, e vem falando sobre diversas características desse império, certo? Voltando para o slide aqui, aqui tem uma imagem de uma cidade daquela época que é uma cidade de barro que é erguida até hoje lá naquela região da África. Ela continua erguida. Aí, depois de Mali, vem o Império Songhai. Esse povo invadiu aquela região e passou a dominar aquela região. Se você comparar nos mapas, olha lá, Gana, depois Mali e agora o Songhai. É a mesma região. Aí voltando para o slide, voltando para a nossa atividadezinha daquele momento lá, do primeiro semestre, aqui fala, é um textinho que fala um pouquinho sobre o Império Songhai, né? Fala que a capital deles era a cidade de Gao, fala da conquista deles sobre o Império Mali, fala das principais atividades econômicas deles, fala um pouquinho como era o sistema de governo deles. Enfim, esse textinho aqui também foi usado para a gente trabalhar essas questões lá no primeiro semestre, certo? Aqui uma imagem relacionada ao Império Songhai, que a gente observa que eles tinham aspectos culturais bem interessantes. E aí nesse slide aqui a gente vê, falando ainda sobre o Império de Gana, o Império Songhai,
e mostra também um pouco sobre o Império Kush e o Império Ashur, certo? Se você quiser, você pode dar uma pausa no vídeo e ver um pouquinho sobre aspectos desses reinos. Beleza. Então, hoje vocês vão fazer uma atividade com 5 questões e a primeira parte da atividade traz essas perguntas aí relacionadas a esses impérios. Você escolher um dos impérios e comentar sobre ele, destacando as suas principais atividades econômicas e quais eram os fatores que fazia com que ele fosse um império forte. Então você pode usar o texto dessa atividade do primeiro semestre para poder responder essa questão aí. A 3, qual a ideia que você tem da África? É um continente de pessoas pobres, escravos e animais ferozes? Ou você acredita que teve reinos ricos e fabulosos antes da chegada dos europeus? Então, é uma resposta pessoal. E a 3, para você analisar essa imagem aqui e responder a partir dela. Beleza? Voltando para o slide. E aí, os impérios pré-colombianos, os 3 principais, o Azteca, o Maia e o Império Inca, que a gente vê aqui na imagem, que a gente já trabalhou bastante, inclusive, a gente está revendo esse assunto. Na atividade dessa semana, você vai observar que vai aparecer essas informações aí e você vai responder umas perguntinhas simplesinhas, baseadas nessas informações que aparecem na atividade, ok? Estarei à disposição de vocês o tempo todo. Pode me perguntar durante o período da nossa aula as dúvidas que aparecerem. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.